E aí, galera, aqui é o Gomes, eu quero estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar do meu processo seletivo e como foi a minha jornada até conseguir entrar na Microsoft, tá? Então, vamos lá. Galera, então, nesse vídeo aqui eu quero tanto dar dicas de como passar nessas entrevistas e até também como que foi o meu processo seletivo nisso aqui. E assim, pessoal, também assim, essas dicas que eu tô querendo dar também não são mágicas não, sabe? E eu também não sou nenhum profissional também não, assim, eu não vou chegar em você e falar que assim, eu não sou um cara tipo nossa, especial, pô, esse cara é fera, ele sabe o que tá falando, as coisas assim. Galera, geralmente, tipo assim, eu vou explicar o que a maioria das pessoas fazem pra passar nesses processos, e é isso, saca? Nada, tipo assim, se você não passar ou passar, não prova nada se você, tipo, é capaz ou não. Às vezes faltou, às vezes, um pouco mais de treino, às vezes faltou um pouco menos de nervosismo, essas coisas, e tá tudo certo, e é isso. Entendeu? Então, primeiramente, deixa eu explicar como é que foi o meu processo seletivo na Microsoft. Então, basicamente, quando eu apliquei, eu vou ser bem transparente com vocês. Eu não lembro se foi um. É porque eu tenho um parente que também trabalha na Microsoft. E eu falei pra ele me dar um referral, né? É tipo, basicamente é indicação, que é a palavra em português. Então, eu pedi pra ele uma indicação se pudesse indicar para a empresa. E ele indicou. Só que ao mesmo tempo eu também conheci outro cara da Microsoft, que era de São Paulo. Ele já trabalhou comigo anteriormente em uma outra empresa. E eu perguntei para ele se ele tinha como também me indicar. Ele me indicou, né? E aí eu não sei qual foi um dos dois, só que aí acabaram me chamando para o processo seletivo. Uai, vamos ver agora como é que vai ser, né? E aí, a primeira etapa é só uma entrevista de 45 minutos com uma pessoa. E assim, é só para ela ver se ela vai gostar de você ou não e se quer continuar com o processo. Basicamente. Foi isso. Eu vou ser bem honesto com você. Em relação a técnico, assim, as perguntas de código, eu não vou lembrar. Tá? Realmente, assim, faz um tempo já que eu fiz. E aí eu não vou lembrar quais foram as perguntas. Mas eu diria que não foram, assim, difíceis. Eu já vi pergunta muito cabulosa, tá? De entrevistas. Então, assim, não foi essas perguntas cabulosas. Eu já ouvi falar de gente que tinha que fazer o xadrez, né, durante uma entrevista. Então, assim, não são perguntas dessa forma, é um pouco mais simples. Mas também são perguntas que não eram fáceis também, sabe? Era assim, dava para fazer com uma solução, mas sempre tem como melhorar essa solução, entendeu? Então, assim, não eram perguntas também fáceis, não. Precisava de treino, sim, para você conseguir passar nesse processo que eu fiz. Aí eu fiz esse cara, ele gostou de mim, passou para a próxima etapa, e a próxima etapa era uma entrevista numa tarde inteira. E aí, geralmente assim, eles que escolhiam, se era 2 a 4 entrevistas, né? E geralmente, vamos imaginar que assim, é 4, né? Os 3 primeiros provavelmente vai ser com devs, pessoas que é software engineer, né, que são desenvolvedores, e a última vai ser com manager, basicamente, entendeu? No meu caso foi 3 entrevistas, né? E aí eu lembro só do qual foi a pergunta do terceiro, mas basicamente foi o seguinte, aí assim, cada entrevista é conduzida da sua forma, entendeu? Então assim, às vezes o cara quer fazer 2 perguntas de código, às vezes o cara só quer fazer uma pergunta de código e depois faz algumas perguntas, um follow-up questions com você, perguntando assim, se você tivesse nesse cenário de trabalho, o que que você faria? Se eu te desse essa task aqui e essa task aqui, e seu manager quer tal coisa, o que, que você faria? Então, assim, umas perguntas assim, entendeu? Aí depende do que o cara vai querer saber. Às vezes pode perguntar da sua experiência, o que, que você já fez, entendeu? Então, assim, pode ser de qualquer coisa e depende muito do que o cara, o entrevistador, vai querer perguntar pra você. Entendeu? O que eu lembro foi o seguinte: o meu primeiro foi o mais complicado. Ele fez uma pergunta de código e depois ele fez 3 perguntas pra mim, sabe? Tipo assim, de assunto geral mesmo. Não foi técnico que ele perguntou, foi coisas mais particulares assim, em empresa, né? E umas experiências minhas também.
O segundo eu lembro que só foi código e ele perguntou alguma coisa também. Pouco mais técnica, assim, questão de prioridade, ou se você tivesse um cliente lá com um problema tal, o que você faria, essas coisas. E a última etapa foi com o manager. Ele também foi uma pergunta de código. A pergunta de código dele eu lembro que foi até um pouco mais tranquila. E depois foi uma técnica, né? Ele gostou e aí pronto. E é isso aí. Aí depois eu consegui a aprovação e agora estou aqui. Eu, né? Entrei num processo de rotation porque quando aceitei essa proposta era para os Estados Unidos. Só que o problema é que nos Estados Unidos você demora um tempo para conseguir o visto. Então eles te jogam para um programa de rotation, te joga aqui pro Canadá, aí você pode decidir se você vai querer ficar no Canadá ou se você vai querer ir pros Estados Unidos, entendeu? Aí basicamente é isso. Aí por enquanto estou aqui no Canadá, nessa situação, entendeu? E assim, quando eu fiz, como que eu me preparei e como que as pessoas geralmente se preparam, geralmente é fazendo código mesmo e é isso aí. Assim, os códigos dessas entrevistas sempre são, vamos dizer assim, o design delas sempre é para você tentar terminá-las em 45 minutos, no máximo. Aí depende, é isso que eu tô te falando. Nessa entrevista aí, essas perguntas que eu fiz, geralmente é para terminar em 25 minutos e aí você continua o resto da entrevista com as perguntas, entendeu? Então, assim, depende muito. Mas geralmente, assim, essas questões não é para ser feito em 45 minutos, não. Geralmente é 25 a 30 minutos no máximo. Entendeu? Então, assim, você tem que estar bem preparado para isso, porque você tem que explicar e durante o código você ainda tem que explicar o que você está fazendo. Entendeu? Por que você está fazendo aquilo lá, por que você está botando uma certa variável e tal. E sim, pessoal, tem que ser em inglês. Tá? Se você fazer no. Aí depende de empresa. Mas eu que já fiz internacionalmente, né? Uma vaga pro exterior, aí vai ser em inglês. Mas pode ser que se você estiver aplicando mais local, né? No Brasil, aí pode ser que seja português. E às vezes no final das etapas, aí vai ter que trocar a língua provavelmente para saber se você tá entendendo ou não. Aí depende do nível também, depende se você é Software Engineer 2, se você é Software Engineer 1, se você é Senior, e aí é isso aí. Aí vai de cada empresa mesmo, tá? E uma das dicas que eu dou de treinar, que é o que o mais pessoal usa, é fazer os códigos, né? Aí geralmente o pessoal usa o Let's Code, HackerRank, tem o CodeSign também, mas o Let's Code é o que mais usa, entendeu? Tem um, inclusive não tô nem sendo patrocinado pelo Let's Code não, mas tem um plano deles lá, Premium, que se você tá treinando às vezes por uma dessas empresas, cara, vale a pena, porque ele te mostra códigos ou perguntas que já foram feitas durante o processo seletivo de tal empresa, entendeu? E às vezes você pegar lá e resolver é muito bom, sabe? Você treina bastante. E lá é separado também tópicos, né? Tipo, você pode mexer com o negócio de string, array, sei lá, hash map, binary tree, árvore, né? Essas coisas assim e tal, e por aí vai, entendeu? Aí. E é isso. Aí você vai treinando bastante isso, sempre tentando resolver o mais rápido possível. E também tem o Premp. O Premp, eu vou ser bem transparente com você. Aí vai mais um pouco de cada um. O pessoal gosta muito porque o Premp, ele é basicamente uma simulação de entrevista. Então, basicamente é o seguinte: você recebe uma pergunta e o seu colega aí, ele recebe outra pergunta. E aí, basicamente é o seguinte: você vai entrevistar a pessoa e ele vai ser o entrevistado e depois vai ser o contrário, entendeu? Então você tem a sua pergunta lá, tipo assim, você pode coordenar do jeito que você quiser, tal, e você vai entrevistar ele como se você, tipo assim, estivesse tentando contratar ele, entendeu? Aí você explica mais ou menos a questão, essas coisas assim, fala, e aí no final você dá a opinião pra ele, tipo assim, ó, o que que eu achei, o que que você fez, o que que você acha que poderia ter feito melhor, feedback, essas coisas assim e tal, e é isso aí.
E a mesma coisa ao contrário, aí você que vai ser o entrevistado e ele como se você estivesse sendo contratado para a empresa. Entendeu? Aí ele vai te perguntar de várias coisas, das questões, aí vai te explicar o que você achou que explicou bem, o que poderia ser melhor, essas coisas assim. Então assim, é uma troca mesmo, sabe? Eu acho bom, eu achei bom no início, mas eu não sei, assim, depois acaba que eu não achava que me adiantava muito, sabe? Eu gosto mais de fazer comigo mesmo, sabe? Não gostava muito de fazer às vezes com outra pessoa, entendeu? Assim, não sei, mas aí já é um pouco mais particular, sabe? Também as perguntas do Pramp, elas vão começando a ficar um pouco repetitiva. E isso é um dos principais problemas também. Ela vai ficando meio repetitiva e aí acaba, tipo assim, que não muda muitas coisas, entendeu? Mas assim, é uma boa ferramenta. Não diria que é problema nenhum, não. Mas foi isso, basicamente, o meu processo seletivo e dicas pra vocês se vocês quiserem começar essa jornada também, entendeu? E assim, se preparem, tá? Que realmente é muito bom. E é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Eu gaguejei aqui, né? Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei, adiciona os favoritos. Eu sempre peço pra adicionar os favoritos, mesmo que não fazendo sentido nenhum. Mas adiciona os favoritos aí, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Seja membro, cara, se você quiser também. Mas assim, não vai adiantar muito não, que eu não tenho exclusividade ainda, não tô enviando vídeo de exclusividade, então não precisa ser membro ainda não. Mas se inscreve e é isso aí, obrigado por ter assistido, eu espero que isso aqui, esse vídeo tenha te ajudado, tá? Em qualquer dúvida. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fechou? Valeu, falou!